Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje, com a presença sempre prazerosa, importante, do vereador do PPS, vereador Fabrício Marinho. Fazia dias que o senhor não vinha e tal, sabemos do seu trabalho, eu já sei, que a gente fala para ele, eu não posso, estou trabalhando, Carlos Antônio, então deixa para outro dia. Muito obrigado, boa noite por o senhor estar aqui. Obrigado. Boa noite, prazer é meu, né? Satisfação estar aqui e a gente poder estar trocando sempre uma ideia positiva sobre a nossa cidade, sobre política, sobre o trabalho que a gente desenvolve na Câmara de Itajaí. Vereador, nós já vamos falar sobre assuntos que pediram que eu conversasse com o senhor, então, até porque é sobre a questão da comissão de ética. Tem muita gente que não entende isso e tal. Como é que ela se processa? Como é que se instala? Por que se instala? Através de que mecanismos? E a gente já vai falar sobre tudo isso, inclusive sobre o trabalho do parlamentar Fabrício Marinho. Mas a gente falava em trabalhar muito. Muita gente, inclusive, fala, não, mas o vereador só vai lá 2 dias por semana e tal. E a gente sabe, quero dizer aqui de público que eu sou testemunha disso. O vereador Fabrício Marinho também é um desses vereadores que não é vereador de gabinete, não. O vereador trabalha pouco. O que o senhor pode falar para os nossos telespectadores? Não, com certeza o vereador trabalha e trabalha bastante. Eu vou tirar pelo meu gabinete, a gente trabalha de manhã, muito embora o horário agora seja a partir das 13 horas dos gabinetes, mas a gente está de manhã na rua, conversando com alguém, procurando saber o que é de melhor para determinada comunidade. Isso a gente tem que fazer porque é preciso estar nas ruas para conhecer as necessidades da cidade. Não adianta ficar aqui no gabinete, não. Aqui ficam os assessores. Apesar que até te digo, Carlos Antônio, que eu até acabo ficando também bastante aqui no gabinete por conta do trabalho das 2 comissões e que eu estou atuando, né, que na verdade em 3, né, que é a Comissão de Ética, a Comissão de Legislação e a Comissão do Meio Ambiente, mas presidindo a partir de pouco tempo a de Legislação, né, e a de Ética um pouquinho mais de tempo. Então, isso demanda que a gente fique também bastante no gabinete por conta de analisar as coisas com cuidado, os projetos de lei, né, o trabalho junto aqui com a Secretaria-Geral, que é muito atuante, né, o pessoal aí da Secretaria-Geral que assessora as comissões, eles são excelentes, fazem um grande trabalho e ainda bem que tem eles aqui, porque senão talvez a gente não conseguiria nem dar conta do trabalho sozinho, e isso na Secretaria-Geral da Câmara. E claro, tem o trabalho nosso enquanto parlamentar, enquanto Fabrício Marinho, representante também da comunidade. Então, esses trabalhos todos que a gente desenvolve, que envolve inclusive finais de semana, muitas vezes a gente, mesmo que seja uma visita, essa visita é importante, as pessoas esperam, as pessoas querem a gente presente em alguns eventos, participando, né? E muitas vezes tu acaba tendo que deixar os teus compromissos pessoais de lado para estar vivenciando essas outras situações, mas que são todas importantes, como eu te falei, faz parte do dia a dia do vereador. É vereador por 24 horas, ele não é vereador. Exatamente. Quando às 18, né? Às 18 horas parou e tal. Muita gente, inclusive eu participo muito das festas de igreja, da comunidade, de todas as igrejas, né, que fazem as promoções sociais, enfim, e sempre vejo a participação de vereadores, né, vários, ou praticamente todos os vereadores a gente vê circulando. O vereador não vai, o motivo não é somente a festa, lá congrega a maioria da população do bairro, exato, da localidade, né, enfim, eles estão lá, então conversa com um, você tem uma ideia, conversa com outro que tem uma reivindicação, isso, conversa com outro que tem uma crítica para fazer, exato, enfim, não é? Não, é bem isso, Carlos Antônio, e principalmente nesses momentos assim, é que a gente consegue, mesmo não estando, como se diz, né, em horário de trabalho, sim, mas é onde a gente consegue captar muitas vezes o anseio da comunidade. É muito importante, esses momentos são muito importantes para isso, como eu te falei, para que a gente, através desses momentos, consiga buscar a necessidade de cada localidade. Eu tive agora também recentemente participando aí de algumas festividades do Dia das Crianças também, aqui no Nossa Senhora das Graças, por exemplo, foi muito legal. Então, isso tudo faz parte do dia a dia
do vereador. É o trabalho enquanto fiscal, enquanto legislador, mas enquanto também cidadão e pessoa que tem que estar fazendo com que as entidades e que a comunidade ela possa exercer de alguma maneira também a sua cidadania. Dizem várias pessoas, o vereador não gosta de crítica. O vereador Fabrício Marinho, quando recebe uma crítica, como é que o senhor recebe essa crítica? Se a pessoa não gosta de crítica, ela não pode estar trabalhando no poder público, né? Porque a gente não acerta 100% das vezes e também a gente não consegue ter dentro daquilo que é o que a gente pensa, né? Que seja concordante com o que as outras pessoas pensam também, né? Cada pessoa tem a sua ideia, a sua cultura, aquilo que ela imagina que seja o ideal. E conseguir atender 100% disso tudo, a gente não consegue, né? Isso não. Então a gente tem que saber absorver as críticas, saber quando que essas críticas estão corretas, quando não estão, e quando elas são críticas que efetivamente a gente entende que estejam corretas e a gente precisa corrigir alguma coisa, a gente costuma discutir com o nosso pessoal do gabinete, foi isso, foi aquilo, será que a gente deveria agir dessa forma, tal, para a gente procurar corrigir também, São até porque... críticas que ajudam. Sim, ninguém é dono da razão, né, Carlos Antônio? Então, às vezes algum projeto de lei equivocado, então, tudo isso a gente precisa ter a medida certa para saber se o passo que a gente está dando está correto ou não. Porque nós estamos aqui, através do voto popular, numa mão de via dupla, né? A gente tem que representar aqueles que votaram na gente, Perfeito. Mas aqueles que votaram na gente também, quando votaram sabendo como é que a gente pensa. Né? Então eles acreditaram, poxa, então é desse jeito que eu gostaria que fosse, então vamos votar no A, no B ou no C. Então, é uma mão de via dupla, né? A pessoa vota na gente sabendo do que a gente pensa, mas a gente também tem que representar aquilo que é o interesse da população. E fazer essa média e fazer com que 100% esteja certo é uma medida impossível, mas aí é que está o momento que tu falaste, né? Da gente saber absorver as críticas, melhorar com elas, porque quem está no serviço público precisa saber fazer isso, porque não faz para si, não faz o individual, tem que fazer o coletivo. O senhor esteve lá na FEMEL durante quanto tempo? 2 anos? 3? Quase 2 anos, né? Foi 1 ano e 10 meses, de fevereiro de 2013 a final de novembro de 2014. Foi campeoníssimo dos Jogos Abertos, né? Fez um grande trabalho e tal. E lá mesmo, sendo campeão e tal, afinal das contas, eu sei porque eu ouvi. Falaram para mim, não para ninguém. Eu não estou dizendo que eu ouvi lá, não. Falaram para mim, não, mas o Fabrício está errado, vai dar errado. Novamente nós vamos ficar lá em 4º, 5º lugar e tal. Depois eu até cobrei dessa pessoa que me falou, a partir do momento, para você ver, o homem foi campeão, Itajaí foi campeão, foi inédito, um título, né? Eu errei. Acho que vou ter que conversar com ele não sabe que eu critiquei, mas vou pedir desculpas. Eu não sei se a pessoa chegou a pedir desculpas para você, não, mas foi criticado quando fazia, inclusive, um grande trabalho na FEMEL. Bem, meus amigos do programa Fala Vereador, várias pessoas me perguntaram, o Carlos Antônio, está acontecendo a comissão de ética com relação a alguns vereadores e tal. O que é uma comissão de ética? Quando é que ela é instalada? Por que ela é instalada? Que critérios são usados para que seja instalada uma comissão de ética? Quando é que é obrigado a se montar uma comissão de ética? O senhor hoje é presidente da comissão de ética da Câmara de Vereadores. O senhor pode, ao nosso telespectador, explicar essa situação? Vamos lá, são várias perguntas, vamos tentar a gente se lembrar de todas, mas vamos começar pelo começo, como diz o outro, né? Então, a comissão de ética, ela é eleita, escolhida, né, na forma regimental, já no início da legislatura, ou seja, lá em janeiro de 2013, foi escolhida os participantes, os membros participantes da comissão de ética. Óbvio que no desenrolar dos anos que se passam, acaba um membro ou outro
tendo que ser alterado. Mas a escolha desses membros, ela obedece ao regimento interno e ela tem que ter um mandato que vai a legislatura inteira, né? Então ela vai de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. Essa comissão de ética, ela respeita aí principalmente a representatividade dos partidos na Câmara de Vereadores. Obrigatoriamente obedece a esse critério. É a representatividade dos partidos. Então, por exemplo, o PP, por ter hoje 4, na época 5 vereadores, tinha direito a uma indicação, o PMDB tinha direito a uma indicação, e assim foram sucedendo o PSD, até se chegar naquele início em 5 membros. Perfeito. Com a alteração do regimento interno, acrescentou-se mais 2, passou-se a ter 7 membros, por uma sugestão aí de alguns vereadores, para que houvesse uma maior representatividade dos demais partidos. Então, acresceu-se esses outros 2 membros. Até na época, o presidente da casa havia questionado nós vereadores da minoria e eu já logo tinha declinado o interesse de participar da comissão de ética. Depois, no segundo momento, na saída do vereador José Alversino, aí ele novamente fez o convite e aí nesse momento então acabei por aceitar essa passagem pela comissão de ética. Um processo de ética, vamos dizer assim, ele se instaura. Nós temos aqui, muito embora não esteja escrito em letras claras a forma de como se recebe a denúncia, que é assim chamada, né? Mas qualquer cidadão, inclusive de forma anônima, ele pode fazer a denúncia sobre a conduta do vereador enquanto vereador. Inclusive, nós tivemos uma polêmica num processo recém-instaurado e já arquivado, porque não se constituía infração disciplinar do vereador Tiago Morastoni. A argumentação preliminar nas alegações que ele fez iniciais, do fato da denúncia dele ter iniciado de forma anônima, alegando a Constituição Federal. Nas nossas razões de recebimento da denúncia, a gente argumentou que essa questão de anonimato, ela diz respeito à liberdade de expressão e não à denúncia, porque o bem maior que tem que ser protegido é o erário público, né? Então não importa, se a própria Prefeitura de Itajaí, através da sua ouvidoria, ela aceita a denúncia anônima, não somos nós, Câmara de Vereadores, que deixaríamos de aceitar. Obviamente que tem que ser uma denúncia fundamentada, né, com fatos efetivamente concretos, né, e isso tudo ela precisa ser respeitada. Então, é possível a denúncia anônima, a denúncia através de algum outro vereador, a denúncia através de qualquer cidadão da comunidade, identificado ou não, através de partido político. E essa denúncia ela é dirigida à mesa diretora, né? E somente a mesa diretora é que pode dar início ao processo de ética, encaminhando ao presidente, à comissão, né? A partir do momento que existe essa denúncia, seja ela anônima ou não, enfim, a mesa diretora recebe, analisa, acata ou não, e aí passa para a comissão de ética, é assim? Não, esse acatamento da denúncia ou não, ela cabe à presidência da comissão de ética. Da comissão então, de ética, recebida, no caso hoje o senhor. Isso. Recebida a denúncia, ela é encaminhada, ela precisa ser iniciada, encaminhada pela mesa diretora. Perfeito. Então, a partir daí é que vai se analisar se tem todos os pressupostos para que a denúncia ela tenha prosseguimento e, tendo essas condições, aí qual é o procedimento seguinte? Se tiver alguma dúvida, a gente notifica o vereador para que apresente as suas alegações preliminares, que não são ainda defesa, né? E ali já vai se decidir, recebe-se ou não a denúncia. Não sendo ela recebida, não constituindo nessa preliminar, efetivamente, exato, a infração, nós fazemos o arquivamento. Havendo indício de que seja realmente motivo para que o processo tenha prosseguimento, nós encaminhamos então a notificação para que o vereador apresente a sua defesa no prazo regimental de 15 dias. Digamos, ela tem prazos após... Carlos Antônio é vereador, pretensamente. Eu sou
indiciado. Existe um prazo para terminar essa O processo investigação a meu respeito? O processo disciplinar ele tem um prazo de 90 dias da notificação do vereador para a apresentação da defesa até o seu desenrolar, até a conclusão do relatório. A conclusão tem 90 que ser... dias. 90 dias corridos, né? Não são 90 dias úteis. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, acho que o senhor deu uma aula aqui do porquê, como e quem participa. Hoje nós temos quantos membros? São 7 membros? São 7 membros hoje participando. Os cargos é o presidente, que é o senhor? Aí tem o vice-presidente, que é o vereador Tiago Morastone, e o relator, que é o vereador Cleiton Batschauer. E os outros 4 os demais membros. São demais membros também da comissão de direito ética. a voto. Todos com direito a votos de maneira igual. Para a gente encerrar essa situação da comissão de ética, hoje, quais são os vereadores que estão sendo interrogados? Hoje nós já encerramos, né, o processo do vereador Toninho da Grade, agora vai para análise do plenário, porque ele foi um relatório acatado pela comissão pedindo a cassação, ao caso do vereador Calinho Mecânico, perfeito, sob a alegação de nepotismo, né, e temos recém-entrado também o processo do vereador Sadi Antônio Pires, que ainda está na análise da comissão para ver o desenrolar, assim como o caso já em andamento, defesa apresentada, audiência já também marcada de instrução do vereador José Alversino. Então são 4 Hoje vereadores... temos 4 processos em andamento. Perfeito. Eu peço um instante só ao senhor e ao nosso amigo telespectador, para que a gente vá a um rápido intervalo, voltamos na sequência com outros assuntos extremamente interessantes para saber a sua opinião. Impeachment de presidente Dilma, governa até 2018, vai sair. O senhor vai nos dizer o que acha, aliás, o que achou, sob sua análise, da reforma política que fez a presidente Dilma. Um instante só, a gente já volta. Obrigado por você estar com a gente. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador e a presença do vereador Fabrício Marinho, do PPS. Vereador Fabrício Marinho, ao final do bloco anterior eu falava aqui sobre a questão da reforma política que fez o governo federal, o presidente Dilma. Qual é a análise que o senhor faz disso? Essa mudança de ministérios e, enfim... Me parece que foram suprimidos 8 ministérios, trocaram-se alguns ministros, enfim. O que o senhor pode falar a respeito? O que o senhor pensa disso? Vai melhorar, vai dar jeito nessa situação? Não? Aqui de longe é um pouco difícil, né, da gente tirar uma conclusão que seja a mais correta. Mas eu vejo que é uma tentativa da presidente de salvar o seu governo, de buscar um apoio maior do PMDB, que tem colocado ela na pressão cada vez mais, e essa pressão ficou nítida, a questão quando houve uma clara negociação de ministérios, mas visando dar uma estabilidade maior ao governo federal. Essas mudanças que aconteceram, elas de um certo ponto, elas refletiram positivamente se a gente analisar a queda do dólar, se a gente analisar que o mercado especulativo de ações, ele também teve uma alta. Então, economicamente, foi uma resposta que, a princípio, me parece que, pelo menos no primeiro momento, ele surtiu algum efeito para dar uma estabilizada na questão econômica. Se não é estabilizar no sentido da economia continuar a crescer, mas pelo menos de que ela não entrasse naquele ciclo que nós estávamos entrando e que ainda estamos, de uma decadência muito grande da economia brasileira.
Agora, é a última tentativa, a última cartada que eu vejo que a presidente dá. Porque se agora ela não conseguir soluções para a continuidade do seu governo, nós temos aí já marcado, se eu não me engano, para amanhã, né, de dia 14, nós devemos ter algumas manifestações já estilo greve geral, com parada de 1 hora, né, em várias cidades do país nós temos esse movimento, né, com relação um movimento nacional. Eu tenho aqui em mãos, vereador, o Diário Catarinense desta segunda-feira. Estratégia de Dilma é fragilizar Cunha. Presidente da Câmara deve decidir hoje se abre ou não processo de impedimento. Ela está na mão do Congresso? Ela está um pouco na mão do Congresso. Essa questão até do impeachment, ela teve agora uma decisão, uma liminar, né, também do ministro Teori Zavascki, do STF, que já determinou que a forma procedimental que o presidente, que também não se sabe se continua na presidência, Eduardo Cunha, porque já há um movimento forte no sentido de destituí-lo em razão também dele ter envolvimento os próprios partidos em vários apoio, casos, né? Exatamente. Então já teve essa decisão judicial do STF dizendo que aquela forma procedimental que ele estava utilizando para análise de processo de impeachment, ela não é a forma possível. Então já deu uma barrada também no processo de impeachment. Agora, essa briga que me parece que ainda deve ter vários capítulos, aí queda de braço, né, do presidente da Câmara com a presidente do Executivo, a gente, como sempre, é o povo brasileiro que tá sofrendo, né? Então, infelizmente, nós temos ainda aí mais 3 anos, né, de sofrência, como diz aquela música, mas é preciso que a gente, de alguma forma, reaja, né? E precisa que o povo faça valer, né, a sua voz e, quem sabe, através das ruas, consiga desestabilizar, até porque ela atingiu índices jamais vistos aí no país de impopularidade. De impopularidade, índices extremos, como nunca teve, exatamente. Mas ela, no dia da posse dos novos ministros, ela terminou a locução dela e tal, falando sobre vamos governar o Brasil até 2018, não é? O papel do Renan Calheiros nessa história, porque começa vice-presidente Michel Temer do PMDB, Renan Calheiros do PMDB e Eduardo Cunha da Câmara, PMDB. Como é que fica o papel do Renan Calheiros nessa história? Eu vejo que o Renan Calheiros tem tido um papel como o vice-presidente Michel Temer, tentando salvar também ainda o governo federal. Até porque eu acredito que afundando a presidente, afunde também, pelo menos dá uma desestabilizada também no barco do PMDB. Apesar de ter uma maioria ampla aí no Senado, na Câmara de Deputados, mas há sempre uma mancha, né? Na verdade, seria o segundo governo em que o PMDB participa que não dá certo. Até porque quando o presidente José Sarney assumiu, na verdade foi no presidente Itamar, né? Itamar que ele assumiu, mas já foi um governo naquela época também um tanto quanto contestado e que não era ele o presidente, né? Ele assumiu na condição de vice. E ali o país também não passou por um momento dos melhores economicamente. Eu vejo que essa questão do presidente do Senado, Renan Calheiros, que também não tem um passado dos melhores, mas ele é o que ainda consegue, juntamente com o vice-presidente Michel Temer, ainda segurar uma parte do PMDB, aquela que negociou a ampliação de cargos do partido para, entre aspas, estabilizar o país. O que fica um tanto difícil para o povo entender, para o povo brasileiro, é, por exemplo, que nós tenhamos uma presidente com índices de impopularidade tão grandes e nós tenhamos um deputado
detentor do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, que não é um cargo qualquer, é de presidente do Legislativo Federal. Quer dizer, com 500 e tantos, comandando 500 e tantos deputados. Ora, e um homem, ele disse que não vai renunciar, e é acusado, como está na Operação Lava Jato, quer dizer, de ter recebido propinas e tal. Já o próprio FBI já mandou para a Justiça Brasileira o movimento de várias contas dele. Ele disse que está tipo Maluf, não, esse dinheiro não é meu. Uhum. Fica difícil para o povo brasileiro, para a gente aqui embaixo, para o trabalhador brasileiro, engolir esse tipo de história, essas coisas, e verem que essas decisões que eles tomam arrebenta aqui embaixo. É um tanto quanto difícil. Na verdade, assim, Carlos Antônio, eu vejo que é difícil o povo brasileiro entender várias coisas. Tá? É difícil o povo brasileiro entender o que se passa na administração do país, assim como é difícil o povo brasileiro entender essas coisas que acontecem na saúde, essas coisas que acontecem com obras públicas paradas, essas coisas que acontecem com escolas, com a educação, do jeito que está. É difícil para o povo brasileiro entender tudo isso, e só que o povo brasileiro é um povo que levanta todo dia para trabalhar, levanta todo dia pensando em fazer melhor aí para sua família, independente do que o governo faça. Porque se a gente for fazer das coisas dependendo do que o governo faça, o país não anda. Agora, o que não pode mais, a gente é ficar passando por tudo isso e vendo o que se faz com o erário público sem que se tome qualquer providência. Vereador, o senhor tocou numa relação aqui, vereador Fabrício, a questão de obras do governo. Eu até anotei aqui. O governo federal, com contrapartida do governo estadual, enfim, verba carimbada do governo federal para obras de melhoramentos e dragagem do Itajaí-Mirim, do canal retificado, que esse canal que passa aqui pelo Itamirim, aqui, isso seria, enfim, desassoreado. O pessoal que mora aqui perto, inclusive eu moro aqui perto, estamos à mercê agora dessas chuvas aí, desse El Niño, enfim, de novos enchentes e tal. Há 6 meses estiveram aqui nessa Casa de Leis, membros do governo federal, do governo estadual, enfim, todo mundo. Olha, a verba está alocada, a ordem de serviço para daqui a 3 meses. O povo ficou maravilhado. Já se passam, foi dia 1º de abril. Já se passam aí 6 a 7 meses. E o senhor tem razão. E nada disso. Tanto é que tantas outras obras, né, eu estou citando uma apenas. Aí até, como a gente havia conversado lá fora, faz jus o dia, né? 1º de abril, quando aconteceu foi uma audiência pública, né? E lembrar-se de um caso importantíssimo agora, com relação à apresentação, debate daquele projeto JICA. Eu, inclusive, numa das minhas últimas falas aqui na Câmara, eu falei disso. É preciso que a gente pare do discurso. Aliás, não é que pare do discurso, né? É que saia do discurso para efetividade. E a gente não vai para efetividade. Aí aconteceu em 2008, 2011, as 2 últimas enchentes. De lá para cá, nós continuamos discutindo quanto já se teve aí de orçamento que podia ter sido aplicado. Fala-se, né, dessa questão aí do desassoreamento do rio Itajaí-Mirim, do canal retificado, de servir como um canal extravasor da água, fazendo uma barragem no rio Itajaí-Mirim para que possa desaguar por ali e causar isso reduziria em 30%, não é que reduziria 30%, reduziria 70%, né? Reduziria em 30% o nível das águas na nossa cidade, o que, iria diminuir muito o problema de alagamento, de enchente aqui da gente. Então, o que aconteceu agora nesse final de semana, próximo passado? Ficamos todos aí à mercê de fakes e tal nas redes sociais, dizendo vai dar enchente, a chuva, e que isso, que aquilo, porque agora vai dar o alagamento, porque vai chover 250 milímetros, tal. Não aconteceu nada disso, graças a Deus, mas as pessoas estão ficando, e vem nota oficial da Defesa Civil para desmentir tudo, e a gente fica sempre vivendo isso, porque nós não temos aquela efetividade. As obras de contenção das cheias, que são importantíssimas. Depois vem governador, vem deputado sobrevoando aqui as nossas regiões quando elas estão alagadas para dizer agora vai sair o dinheiro, e nunca sai.
É preciso que essas coisas saiam do papel, é preciso que a gente que faça a aplicação. O vereador, colega Carlinhos Mecânico sempre falou, inclusive fez um requerimento que vão acabar com pelo menos metade dessas, agora não são mais SDR, né? É um outro nome, agência regional. Vamos acabar com metade dessas agências regionais, vamos dar uma encolhida aí na máquina pública, vamos fazer com que o orçamento ele vá para as coisas que realmente a gente precisa. Ou será que até quando que a nossa população aqui vai continuar sofrendo por uma falta de ação? Diga-se de passagem, e que fique bem claro, né, essas audiências públicas e tal, sobre as obras federais, estaduais e tal, vem para cá os deputados, vem para cá deputados federais, deputados estaduais, enfim, são eles que solicitam o espaço dessa Casa de Leis, convidam os senhores vereadores para estarem aqui, porque isso não depende do vereador, e sim da Assembleia Legislativa, do governo federal, enfim, são verbas federais que são alocadas com contrapartidas do governo estadual. Então, está na hora de, a partir de daqui a pouco, os senhores vereadores aqui terem que fazer o seguinte: não, espera só um pouquinho, audiência pública para quê? Já vão trazer a ordem de serviço para assinar, porque daqui a pouco vocês vão estar participando uma vez por semana de audiência pública que não leva do nada a lugar nenhum. Exatamente. O que não é o caso, para a gente encerrar aqui, o Fernando já está falando que estamos encerrando, não é o caso aqui da audiência pública sobre mudanças climáticas realizadas há poucos dias aqui, que a proposição de recebimento, ela terminou naquele dia, tem ata, mas tem sequência. O que vocês estão esperando? Essa foi uma audiência pública proposta por mim agora, junto com a Universidade do Vale do Itajaí, para tratar sobre mudanças climáticas. O que são isso? Na verdade, a gente tratar, através de um projeto de lei, de ações conjuntas entre os vários organismos envolvidos, e aí termos um norte. Não é chegar lá, agora vamos fazer desse jeito, não. É através da lei, termos quem faz o quê, de que forma, quando. Fundo para pesquisa é um dos objetivos também, porque a gente precisa fazer as pesquisas para saber qual é o que nós devemos, que ação devemos tomar. E essa pesquisa deve ser constante e devemos aproveitar o conhecimento técnico que nós temos, tanto da Univale quanto do IFES. Então, agora o passo seguinte que a gente fez, nós montamos um cronograma que já está em ação. Havia um projeto de lei que era um esqueleto, sobre essa questão das mudanças climáticas, que foi encaminhado para vários organismos e agora estamos aguardando o retorno das sugestões para que a gente possa, absorvendo o melhor de cada uma dessas sugestões, montar um projeto de lei e propô-lo ao prefeito, até porque quando tem aí atribuições e utilização de recurso público, é o projeto de lei que depende, por competência, ele deve ter iniciativa do prefeito. Então, este é o encaminhamento que nós estamos dando. Essa audiência, mais uma vez, não foi do nada para lugar nenhum. Ela tem sequência e tudo isso você terminou de ouvir da boca do nosso vereador Fabrício Marinho, do PPS, ao qual nós agradecemos pela presença no programa de hoje. Saúde e paz e muita saúde para o senhor levar essas comissões todas, o seu trabalho como parlamentar. Parabéns à sua equipe que o assessora. E, dicas de passagem, que essas outras audiências do governo estadual, do governo federal, que venham aqui, nós vamos esperar do senhor e dos nobres vereadores que digam, tragam a ordem de serviço para ser assinada. Pode discutir até meia-noite aqui, Fernando, né? Mas que tragam a ordem de serviço para ser exarada aqui na frente do público, que vem aqui em toda a audiência pública, não é? Obrigado, foi um prazer enorme recebê-lo mais uma vez aqui. Obrigado, Carlos Antônio, obrigado a todos da equipe aí da Câmara de Vereadores, o pessoal da imprensa. E é isso que a população quer, menos conversa e mais ação. Então é isso que a gente tem que tentar fazer, porque é assim que a gente vai devolver aquela confiança que as pessoas depositaram na gente. Obrigado e até uma próxima. Muito boa noite ao senhor, muito obrigado a você que esteve conosco até o presente momento no programa Fala Vereador de hoje, com a presença do vereador Fabrício Marinho, do PPS. Até o próximo programa, amigos. Foi um prazer, boa noite.